a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Amir pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho da reabilitação no impacto financeiro tabular. O Amir ele dá a oportunidade da gente escolher o tema que a gente vai dar, né? Então eu escolhi esse tema, mas eu acho que eu vou frustrar ele, porque provavelmente ele esperou, ou ele espera, que eu ensine alguma coisa para vocês. E, na verdade, a minha única intenção é mostrar para vocês as minhas dúvidas. Ao final da aula, eu espero que vocês não fiquem muito tristes comigo, nem magoados. Isso aqui é apenas a ciência. Perfeito? Obrigado, Amir, pela oportunidade. O impacto financeiro tabular é uma doença... Bom, é uma doença descrita aí na literatura há bastante tempo até. A gente tem alguns relatos aí de 1936 escrevendo alguma coisa relacionada ao impacto. Porém, o professor Gans, em 2003, 15 anos por ortopedia é nada, né, em termos de conhecimento, ele descreveu a patobiomecânica dessa doença. E o que seria uma alteração da forma do quadril, uma alteração principalmente aqui no acetábulo, vocês viram aqui o acetábulo com uma sobrecobertura, e essa sobrecobertura ela atrapalha o movimento, ela dá um contato precoce entre o colo femoral e o acetábulo, trazendo aí estresse na articulação, lesão de lábio, de cartilagem, e esse é um problema aí que o professor Gans levantou para nós no mundo inteiro. Da mesma maneira, o impacto pode ser associado à alteração do tipo CAMI, que é essa alteração na transição cabeça-colo, que da mesma maneira pode impactar e tornar o seu movimento limitado e a gente começar a estressar articulações e atividades corriqueiras, como sentar numa cadeira igual os senhores estão sentados nesse momento. Então, a gente sabe que o impacto femoral acetabular ele pode ser composto pelo pincer, pelo CAMI, e o mais comum é o misto, a associação das duas deformidades ósseas. E, naturalmente, talvez a gente tenha um problema. Da onde vem o impacto femoral acetabular? Da onde vem, principalmente, a alteração do tipo CAMI, que é uma alteração muito estudada hoje em dia? Ela é adquirida ou ela é genética? Os estudos hoje mostram que isso é uma sequela da epifisiolise, do escorregamento da fise de crescimento. Estudos mostrando que crianças muito ativas que participam de esportes competitivos desenvolvem muito mais alteração do tipo CAMI do que as crianças que são pouco ativas. Então, é uma deformidade adquirida na infância e que ela não é evolutiva, principalmente a partir dos 14 anos. Então, geralmente, essa alteração vem lá da infância, geralmente associada a crianças ligadas a esportes de competição. Mais um estudo mostrando isso para a gente. Então, qual que é o grande receio do impacto femoral acetabular? Você tem uma alteração da anatomia óssea, que vai levar a um estresse articular, lesão do lábio e da cartilagem acetabular, e, naturalmente, isso pode virar uma artrose precoce. E a artrose precoce, a gente sabe que o tratamento é conservador, mas pode evoluir para uma prótese, muitas vezes numa situação de um paciente jovem, já com uma artrose, e talvez uma prótese. Então, a maior intenção, a maior gana no estudo do impacto femoral acetabular é justamente a gente evitar a artrose, o cirurgião evitar uma artrose precoce. E talvez por isso que o mundo inteiro vem estudando isso com muita eficiência. É uma doença descrita em 2003 e é uma doença que começou cirúrgica. Por quê? Porque como é que a gente vai tratar de maneira conservadora uma deformidade óssea? Ninguém aqui tem técnica para tirar canho e tirar pincer. Isso é uma doença que começou cirúrgica, talvez uma das únicas do mundo que já começou cirúrgico. Então, a artroscopia ela ganhou muita força ao entender a patobiomecânica dessa lesão. Como é que é feito o diagnóstico, muitas vezes? O médico ele vai fazer um exame clínico, ler a história, etc., e ele vai solicitar exames de imagem, muitas vezes, associado a um teste clínico. Então, exames de imagem, muitas vezes, para ver deformidade óssea, lesão de lábio ou lesão de tecidos moles, cartilagem, etc., e um teste clínico que nada mais é do que uma adução, rotação medial e flexão para fazer um impacto, para chocar a transição cabeça-colo contra o acetábulo. Então, se você tem alteração na imagem e esse teste positivo, muitas vezes esse paciente é diagnosticado como impacto e, muitas vezes, é recomendada a cirurgia, a artroscopia. Então, algumas mensurações que eles fazem, os cirurgiões fazem em relação ao CAMI, né? Então, o ângulo alfa, etc. Alterações no acetábulo, tipo o sinal do cruzamento. Então, são alterações procuradas no exame de imagem, assim como alterações de tecido mole, que eu já falei. Porém, a literatura mostra para a gente algumas coisas que fazem a gente conflitar, né? Esse aqui é um estudo, uma revisão sistemática, que ele começa a fazer exame de imagem em pessoas assintomáticas. Então, a partir do princípio que ninguém tem dor nenhuma, vamos fazer exame de imagem para ver como é que é a forma do quadril dessas pessoas. E o que a literatura traz para a gente, e isso muito me intriga. Se a gente pegar um monte de gente que não tem dor nenhuma no quadril, zero,
a gente está pensando que a maior parte esmagadora, sendo atleta ou população não atleta, a maior parte esmagadora tem lesão do labrum, tem alteração do tipo pincer e uma gama absurda também de lesão do tipo CAMI. E aí é uma das minhas primeiras dúvidas, né? As pessoas assintomáticas têm, na grande maioria, alterações relacionadas a impacto frenocitabular. Alteração do tipo CAMI, alteração do tipo pincer e lesão do labrum. Então, como é que a gente olha aquele exame de imagem e afirma, isso aqui é uma doença? É uma pergunta que eu me faço. O teste clínico, um teste clínico maravilhoso, que são poucos da ortopedia, é aquele que é muito sensível e muito específico, né? Raríssimo a gente achar um teste assim. Um teste sensível é mais ou menos válido quando ele dá negativo, né? Então, se você fez o teste e deu negativo, o paciente não referiu dor, você exclui a doença. Porém, se ele der positivo, você não sabe qual é a doença. E aí o teste específico responde isso para a gente. Um teste que na hora que dá positivo você fala, é a doença que eu estou procurando. Perfeito? A gente observa aí os testes de FADIR, comparado à ressonância, à cirurgia, e a gente observa que são testes extremamente sensíveis e nada específico. Ou seja, se ele deu negativo, você exclui a doença, realmente não é aquilo. Se ele der positivo, você não sabe o que ele tem, da onde vem a dor dele. E aí, clinicamente, eu fiz um teste clínico que, se der positivo, ele não responde se aquela doença, se o impacto realmente é a fonte da dor dele. E, da mesma maneira, o exame de imagem, como eu já mostrei para vocês, ele é muito comum, essas alterações são muito comuns em pessoas que não têm dor nenhuma na articulação do quadril. Um advento também do diagnóstico é a infiltração articular com anestésico, com alguma coisa para alívio da dor, né? Esse é um estudo interessante que ele faz o quê? Uma correlação de toda vez que ele anestesiou o paciente, colocou uma infiltração dentro da articulação, porque, teoricamente, se a dor melhora, a dor é intraarticular, né? E esse estudo mostra para a gente que as dores que realmente melhoram com a infiltração são lesões de cartilagem. A alteração do tipo CAM, pincer e lesão de labrum não teve associação com a melhora da dor. Então, aquele paciente que melhorou com a infiltração, provavelmente ele já tem um início de artrose. E aquele paciente que fez infiltração e não melhorou, não significa necessariamente que aquilo é o impacto ou não é o impacto. O que torna cada vez mais dificultoso a interpretação dessa doença, na minha opinião. O que a gente observa através das revisões temáticas? Que esses pacientes que têm a dor no quadril, que estão chamados ou que estão sendo diagnosticados como impacto, eles têm déficits funcionais incríveis. Alteração na marcha, alteração no padrão de agachamento, né? E é meio questionável, né? Se o impacto ele é causado no extremo da flexão, como é que alteraria a marcha dele, né? É algo a se questionar, até porque ninguém anda no extremo de flexão na marcha. E esses estudos mostram que existe uma correlação baixíssima entre alterações no exame de imagem e amplitude de movimento. Então, a gente espera que o CAM e o pincer tirem a adução, flexão e rotação medial, principalmente a associação desses movimentos, e os estudos mostram que não, que muitos pacientes com alteração da imagem não têm déficit de amplitude de movimento, e vice-versa, muitos pacientes com déficit de movimento não têm alteração na imagem, o que torna cada vez mais complicado a gente interpretar da onde vem realmente a dor do nosso cliente. Então, revisões temáticas mostrando justamente isso. Se eu for propor o tratamento conservador, ou seja, tratar esse paciente de maneira fisioterápica, vamos chamar assim, a literatura até 2013 ela tinha 5 estudos publicados no mundo, e eles questionavam que os protocolos eram muito variados, não tinha um padrão, e se questionava se existia espaço para o tratamento conservador. Qual é o benefício de tratar esses caras de maneira conservadora? Então, quando eu dei algumas aulas falando de tratamento conservador, eu muitas vezes fui chamado de louco, porque eu não poderia tratar um cara com uma alteração da forma de maneira conservadora, né? E a literatura até hoje não respalda, justamente, não respalda essa decisão. Infelizmente, em termos de reabilitação do quadril, nós temos nada de evidência, né? A única doença do quadril que a gente tem evidência científica para tratar é a osteoartrose. Todas as outras a gente não tem evidência nenhuma. Tenopatia do glúteo, bursite, impacto, qualquer coisa, não temos evidência. É tudo baseado em opinião especialista. Não tem nenhum estudo com uma metodologia interessante ou uma metodologia capaz de afirmar se a gente é ou não eficaz para o tratamento dessas dores articulares que não são artrose. Então, a gente não tem evidência. O que a gente observa, fato, na literatura, é que esses pacientes têm muito desequilíbrio de movimento, muita alteração do padrão de movimento, e não só em testes passivos, isso numa marcha, ao agachar, etc., e também déficit de força muscular. Então, existe aí um desequilíbrio extra-articular que a gente precisa interpretar, mas não temos respaldo para dizer se a gente vai realmente ser eficaz para tratar esses nossos pacientes.
E, da mesma maneira, o tratamento cirúrgico ele tem o mesmo comportamento. Eu mostrei para vocês que em 2013 a gente tinha 5 estudos, e esse aqui é um trabalho de 2016, que ele tem mais de 300 estudos incluídos. Ou seja, a parte cirúrgica, o tratamento cirúrgico, ele tem muito estudo no mundo e cada vez isso cresce. Cada vez isso cresce mais. Essas linhas mostram para a gente o nível de evidência. Né? Nível de evidência, quanto menor, né, menor de 5 a 1, né, quanto mais próximo do 1, melhor é. Todos os estudos, a maioria esmagadora entre nível 4 e 5 de evidência, ou seja, opinião do especialista em série de casos, e apenas um estudo no mundo em todo esse período com nível 1 de evidência. Então, a gente não tem respaldo nenhum para tratar conservadoramente esses pacientes, mas tratar cirurgicamente também não temos respaldo nenhum. A grande questão é que a gente tem 5 estudos da fisioterapia e mais de 300 estudos da parte médica, mas todos eles concluindo que a gente ainda não tem muito respaldo ou não temos evidência para mostrar que o tratamento, de qualquer forma que seja, vai ser eficaz e benéfico a médio e longo prazo para os nossos clientes. A grande pergunta que foi respondida em 2015, se eu não me engano, 2015, é: o impacto fenoacetabular, ele realmente leva à osteoartrose? Porque teoria biomecânica a gente tem diversas. Se isso realmente vai levar a uma consequência no futuro, só estudos bem controlados para mostrar isso para a gente. Essa revisão sistemática incluiu 35 estudos, 8 estudos coortes longitudinais, que é o estudo que responde realmente essa pergunta para a gente, um segmento grande, e ele mostra uma autocorrelação entre a alteração do tipo CAMI maior do que 60 graus com osteoartrose. 26 vezes mais chance de você ter osteoartrose. Então, em 2015, a gente consegue afirmar que a alteração do tipo CAMI, ela te leva a uma chance muito grande de ter osteoartrose. Porém, alterações maiores do que 60 graus. Né? E a literatura hoje está transformando o ângulo alfa como limite de corte e os 60 graus justamente por essa informação, coisa que antes a gente estava pensando em 50 graus. E uma coisa bem interessante é que a correlação é falha da alteração do tipo Pincer. Ou seja, os pacientes que têm alteração do tipo Pincer não têm associação com a osteoartrose. E alguns estudos mostram uma associação inversa. Ou seja, quanto mais Pincer, menos osteoartrose. E se isso realmente for comprovado ao longo dos anos, mexer no Pincer torna-se algo meio complicado. Porque se ele protege realmente da osteoartrose, não mexa nele. Né? E se ele não tem nenhuma associação hoje com a osteoartrose, com estudos muito bem delineados, talvez hoje já não tenha que mexer nele. Então a gente começa a entender um pouquinho mais o impacto e ver a alteração do fêmur diferente da alteração do acetábulo. A cirurgia evita a osteoartrose? A gente não tem evidência nenhuma que isso realmente ocorra. Teoricamente, sim. Teoricamente, a cirurgia vai evitar uma osteoartrose, uma artroscopia. Mas hoje a gente não pode afirmar isso. Então, o nosso cliente que vem lá fala assim, eu vou operar para evitar artrose. A sua resposta é, a gente não sabe se isso realmente evita a osteoartrose. E se você não tem uma alteração maior que 60 graus no CAMI, talvez você nem vai ter artrose por causa dessa deformidade. Então, são questões que a literatura mostra para a gente. Cirurgia profilática. Eu vou operar o seu quadril assintomático para evitar artrose. Isso daí ocorre até hoje, já ocorreu mais. Cirurgias profiláticas. Já vi situações dramáticas como complicações dessas cirurgias. Mas a literatura não corrobora com isso. Se você não tem dor, não mexa num quadril sem dor, porque não necessariamente isso vai ser benéfico para esses clientes. O que tem muita relação com artrose? Instabilidade articular. A gente sabe que a lesão do labrum, ela faz com que a cabeça do fêmur comece a cisalhar no acetábulo. E a articulação do quadril é uma articulação que quase não cisalha. Ela praticamente só tem rolamento, ela não tem deslizamento. A partir do momento que teve uma lesão do labrum, o seu quadril agora começa a escorregar para frente. A cabeça do fêmur começa a estressar as estruturas anteriores, como Deus não programou para acontecer. E, naturalmente, nós vamos ter estresse em labrum, na cápsula anterior e na musculatura anterior, principalmente o músculo ilíaco. Né? Então, hoje, a literatura mostra para a gente, na biomecânica, que a cápsula e o labro é fundamental para estabilizar essa articulação. E tem muitos estudos mostrando que uma abordagem cirúrgica que faça um retencionamento da cápsula antes de fechar tudo, antes de acabar a cirurgia, traz benefícios clínicos para esses pacientes. Então, a abordagem da cápsula ao final da cirurgia deve ser algo muito corriqueiro aí no futuro para a gente ver. E talvez, se não fizer isso, a instabilidade continua lá. Né? A partir do momento que furou a cápsula, a pressão negativa foi embora, né? Ela teoricamente se restabelece depois, mas você tem uma situação de instabilidade, e se essa cápsula não foi abordada também, essa instabilidade ela segue o resto da sua vida, e talvez isso evolua para a artrose da mesma maneira. Mas são teorias biomecânicas que elas não servem para nada, até que se mostre uma correlação com a alteração clínica. Perfeito?
A literatura tem alguns estudos, protocolos publicados, que estão querendo comparar conservador versus cirúrgico, fisioterapia versus cirurgia, para ver realmente qual é a melhor maneira de tratar esses pacientes. Esse aqui é um estudo que, na verdade, é o consenso lá de Army que teve, e eles mostram para a gente que tem aqui alguns estudos já com protocolos publicados e com previsão de término para o ano passado, que nenhum terminou, e para esse ano, previsão de término desses estudos. E, interessantemente, um deles terminou agora, em março, e já está publicado, eu vou mostrar ele para vocês. O que a gente tem de evidência na fisioterapia? Nível 1 de evidência, coisa que realmente funciona. Esse aqui é o protocolo de um estudo publicado, o resultado dele no final do passado, mostrando que a fisioterapia no pós-operatório ela é muito interessante, ela traz resultados benéficos, porém, se você comparar a fisioterapia com exercícios orientados para fazer em casa, o resultado é o mesmo. Então, mais um estudo mostrando que se você fizer exercício bem orientado, você não precisa necessariamente de uma supervisão. É algo para a gente pensar no nosso dia a dia clínico. Um estudo extremamente intrigante é esse estudo publicado esse ano na American Journal of Sports Medicine, que ele compara a fisioterapia com cirurgia com pacientes com impacto e ainda tem um segmento de 2 anos. Então, agora nós estamos com nível 1 de evidência na nossa frente. A gente tem um estudo realmente muito bem desenhado, comparando fisioterapia com cirurgia. Até então, esse é o primeiro do mundo. O resultado dele é o que vai guiar a gente a partir de agora. E os próximos virão, se todos corroborarem com o mesmo resultado, a gente começa a ter fortes evidências para afirmar qual é o melhor tratamento para esses nossos clientes. Então, um nível 1 de evidência. Um pouquinho do protocolo feito na fisioterapia desse estudo. É um protocolo que, para quem me conhece, já sabe que eu acho ele muito agressivo, um protocolo que não tem muita lógica em termos de forçar a amplitude de movimento e trabalha a musculatura adutora e musculatura flexora, que não tem papel nenhum na estabilização dessa articulação. Então, eu, particularmente, não gostei do protocolo da fisioterapia, mas é uma opinião minha, não serve para muita coisa. A grande questão é, quando a gente compara os dois grupos com escalas validadas, existem diversos estudos em impacto francetabulaar aferindo melhora, mostrando resultados de 90% de melhora, com instrumentos não validados. Aí é fácil. Você pega um Harris Hip para colocar no impacto, realmente não é um instrumento que vai avaliar com precisão. Então, os estudos que avaliam com instrumentos validados transformam um resultado de 90% de bons resultados para 60%, 65%. Né? O que é muito diferente em termos da expectativa do cliente. A escala Ross e a iHot são instrumentos validados para essa doença. A linha azul é a fisioterapia, a linha vermelha, laranja, sei lá que cor é essa, é a parte cirúrgica. Esses dois instrumentos, quanto maior o resultado, melhor. Esse instrumento, quanto menor o resultado, melhor. Olha que interessante, se a gente compara os dois grupos, ao longo de 2 anos, não tem diferença nenhuma. Se você comparar no iHot esporte, iHot atividade de vida diária, não tem diferença nenhuma, assim como o iHot, desculpa, esse é o Ross, desculpa, o Ross e o iHot 33, certo? Então, o que esse estudo mostra? Que os dois grupos, um que operou e outro que não operou, ao longo de 2 anos, a melhora foi igual nos dois grupos. Muita gente colocou no Facebook, começa com as discussões de hoje em redes sociais, vibrando, a fisioterapia empatou, então a fisioterapia é melhor, não tem que fazer cirurgia e tal. Eu chamo a atenção para vocês que nenhum desses grupos evoluíram de maneira satisfatória. Eles melhoraram igual quando eu comparo um com o outro, mas ao longo do tempo a melhora do primeiro dia de pós-operatório para daqui a 2 anos ela é pífia. É uma melhora que não tem significância clínica. Ou seja, nesse estudo mostra que a fisioterapia e a cirurgia não traz benefício nenhum para esses pacientes em 2 anos. Perfeito? Então é algo muito questionável agora a interpretação desse resultado. A maior parte, cerca de metade dos pacientes que fizeram tratamento conservador evoluíram para a cirurgia depois. Desistiram do tratamento conservador e foram para a cirurgia, porque o resultado não foi nada satisfatório. E o que aconteceu depois do segmento que eles fizeram a cirurgia também não foi satisfatório. Então, é o primeiro estudo no mundo com uma metodologia muito bem desenhada e que mostra para a gente que não existe diferença no resultado. E o que mais me intriga é que ninguém melhorou nada nesses pacientes. Né? Então, eu não sei por que a gente está vibrando com o resultado desse estudo. Porque é um estudo que ele não traz benefício sendo o tratamento conservador ou cirúrgico. Então, sei lá, acho que a gente está perdido, na minha opinião. O consenso de Warmick, ele coloca algumas coisas que foram discutidas, que foram em consenso, e aí introduziu agora o conceito de síndrome da dor femopatelar,
patelar, desculpa. Síndrome do impacto frenocetabular, né? Porque agora não pode ter essa alteração no exame, tem que ter a dor associada. A minha pergunta é, a dor, ela vem lá de dentro? A dor é intra-articular? Como é que a gente responde isso? O teste clínico não é preciso para isso, o exame de imagem também não, nem a infiltração com anestésico, nada traz para a gente um direcionamento de onde vem a dor do nosso cliente. E isso é realmente intrigante. A literatura mostra que a dor intra-articular muitas vezes é anterior na virilha, e o professor Gans escreveu o sinal do C. É o paciente que fala assim, a minha dor é aqui, ele faz um Czinho com a mão, ele chama de sinal do C. E hoje a gente fala, se o paciente mostra o sinal de C, a dor dele é intra-articular. Não existe nenhum estudo no mundo que comprova isso. Isso é apenas a opinião do professor Gans, que é um cara extremamente respeitado, a gente tem que ouvir realmente as opiniões dele, mas eu não posso afirmar em nenhum momento que meu paciente fez isso, o sinal do C, que a dor dele é intra ou extra-articular, né? Alguns estudos questionam que a dor em C, que pode ser qualquer coisa entre o indicador e o polegar, e talvez uma maneira de mostrar dores extra-articulares ao mesmo tempo, psoas, tendão do glúteo e piriforme. Eu, particularmente, vejo isso muito na minha prática clínica. Então, o sinal do C é qualquer coisa que esteja nessa região, não é algo que ajude a gente em termos de saber ou não de onde vem essa dor. Então, quadro clínico, a gente vê muitos estalos, bloqueios articulares, claudicação, diminuição do passo, é característico de paciente com dor, com qualquer dor no quadril, e às vezes pela inervação, uma dor irradiada para o joelho. A amplitude de movimento, em alguns pacientes, ela está diminuída. Esse é um caso com uma restrição bem grande, sinal de Drema, uma movimentação extremamente limitada, mas eu já mostrei para vocês estudos mostrando que a limitação de movimento não é inerente a impacto do tipo CAMI ou pincer ou a associação dos dois. Então, não é um teste também que vai diagnosticar ou que vai trazer muita ideia para a gente do que esse cara tem e do que fazer. Clinicamente, eu observo que a maior parte dos clientes, eles mostram essa dorzinha aqui. É aquele cara clássico que fala, eu tenho uma dorzinha na frente do quadril, e ele coloca um dedinho bem nessa região. Isso eu vejo na minha experiência clínica, que é nível 5 de evidência, né? Essa maneira de mostrar. Se você substituir o dedo do seu paciente pelo seu dedo e palpar, você está em cima do tendão do psoas. Então, essa dor aí, na minha opinião, ela é muito extra-articular. Se eu palpo e eu reproduzo a dor do meu paciente, a dor não é intra-articular. E se a dor, para eu chegar numa conclusão que a dor é intra-articular, eu ainda não conheço a maneira de fazer isso, a ferramenta de fazer isso, e muitas vezes a minha avaliação não conclui isso, porque a gente observa dores extra-articulares predominando em relação à queixa do paciente. Se a gente pensar que a lesão do labro, a abertura da cápsula gera instabilidade nesse paciente e a perda da pressão negativa intra-articular, esses pacientes no pós-operatório eles estão numa situação de instabilidade articular, né? Então não é comum a gente observar o quê? A sobrecarga da musculatura que segura o nosso quadril na frente. E qual é o músculo que mais estabiliza o nosso quadril na região anterior? É o ilíaco. A musculatura do ilíaco faz parte do ilho-psoas, que todo mundo só sabe alongar ilho-psoas, ela tem um papel muito interessante na estabilização. Tem trabalhos mostrando que pacientes com displasia têm hipertrofia natural desse músculo e pacientes com sobrecobertura do acetábulo têm uma hipotrofia natural desse músculo. Ou seja, na ausência de parede óssea, essa musculatura trabalha naturalmente a mais, hipertrofia, e no excesso de parede óssea, ela trabalha menos, ela hipotrofia. Então, é uma sugestão aí de interpretar esse músculo como um grande estabilizador. E, clinicamente, e aí é apenas a minha opinião, a maior parte da fonte da dor desses pacientes é vindo dessa musculatura, de tendinopatia do ilho-psoas, e a gente não tem quase nenhum estudo no mundo falando disso. Os únicos estudos que falam tendinopatia do psoas na literatura está associado à prótese com um tamanho maior do que deveria, e está impactando, raspando nessa musculatura. Mas muitas vezes, clinicamente, quando você faz uma soltura, uma terapia miofacial de soltar essa musculatura, ao contrário do que aquele protocolo preconizou de fortalecer essa musculatura, o alívio é extremamente interessante, mas é somente a minha opinião. A melhor maneira de eu diminuir cisalhamento numa articulação que está instável é aumentar a força de compressão. Se eu tenho uma articulação que ela está cisalhando nessa situação, né, então um sinal clássico de Trendelenburg, né, a gente observa o quê? Mudanças dos momentos de força, diminuição do momento interno, aumento do momento externo, cisalhamento articular e diminuição de área de contato. Trendelenburg positivo é sinônimo de estresse articular. E para eu minimizar estresse, diminuir cisalhamento, eu preciso recrutar essa musculatura glútea o quanto antes. Não pode esperar a dor passar, a dor acabar para entrar com o exercício de fortalecimento. Ele entra mesmo com o paciente com dor. É fato que o exercício, naquele momento, não pode doer. Mas o paciente pode ter queixa no dia a dia e você já está colocando carga no glúteo. Muitas vezes a gente consegue fazer isso sem grandes problemas. Um exercício interessante para a musculatura glútea é trabalhar sempre com quadril em extensão,
né? E muitas vezes na academia a cadeira abdutora trabalha com quadril em flexão, que predomina a tensão da face lata, que não tem papel nenhum em termos de estabilização. Então, exercícios com extensão do quadril são exercícios que a gente gosta, que a gente preconiza, muitas vezes associado à eletroestimulação neuromuscular, por causa da inibição artrogênica, que nada mais é do que a incapacidade de você recrutar 100% das suas fibras musculares de maneira voluntária. Então, usar a eletroestimulação associada a exercício traz benefícios não só na reabilitação do quadril, como do joelho, com bastante evidência, principalmente no joelho, aí na literatura. Então, a gente associa isso quanto antes nesses nossos pacientes. Isso aqui é apenas uma dica clínica, a minha maneira de tratar esses pacientes. Para quem me conhece sabe que eu tenho milhões dessas faixas na minha clínica. A maior parte dos pacientes, na minha opinião, tem dor extra-articular, principalmente tendão de adutor e psoas. E se você coloca uma faixa de compressão, apertar com uma pressão razoável na virilha, esse paciente tem um alívio do sintoma de maneira imediata. O uso contínuo dessa faixa em 48, 72 horas traz um alívio permanente da dor dele. É somente a minha opinião, o que eu faço no meu dia a dia. A gente pode discutir depois o porquê que teoricamente isso funciona, porque teoria é o que não falta na nossa fisioterapia. Alguns músculos sinergistas, que o professor Fukuda gosta também, que são os complexos propulsor, que você fala, né, professor? Que é a interação de glúteo, quadríceps e tríceps sural. Para eu subir uma escada, para eu levantar uma cadeira, para eu saltar, eu estou com a ação desses músculos ao mesmo tempo. O glúteo no quadril, o quadríceps no joelho e a panturrilha no tornozelo. Se eu fortaleço um, eu tiro a carga do outro. E isso daí já está comprovado em estudos biomecânicos. Então, é sempre interessante a gente pensar em associar um fortalecimento sinérgico desses pacientes, não só olhar para o quadril, mas como a mecânica, a cinética toda desse paciente. Esse é um trabalho do grupo da Caralius, que é muito interessante, que eles mostram que se você aumenta a estratégia do push-off, que nada mais é do que apertar o solo com a ponta do pé, ou seja, no momento que você está caminhando, você pressiona mais o solo com a ponta do seu pé. Isso ativaria mais a musculatura do gastrocnêmio, isóleo, panturrilha, tríceps sural, e isso tira tira mais de 20% da carga do quadril. Então, se eu estou trabalhando joelho e tornozelo, eu estou tirando a carga do quadril. E um paciente está em sobrecarga, é bem interessante a gente pensar nisso o quanto antes. Algumas dicas clínicas desses pacientes, tanto no tratamento conservador quanto pós-cirúrgico. No pós-cirúrgico, muitas vezes, ele fica sem carga, né, fica com carga parcial para evitar uma fratura do colo do fêmur, mas muitas vezes os pacientes começam a fazer exercício de cadeia cinética fechada e eles começam a apresentar dor durante o exercício, né? Uma traçãozinha com cinto de Mulligan, muitas vezes, elimina essa dor e possibilita que a gente faça o exercício de maneira indolor, o que, naturalmente, vai contribuir mais para o ganho de força e recrutamento da musculatura. Quando a gente fala muito em reabilitação do quadril de coluna, todo mundo fala do core, o core é importante, o core é fundamental e tal. O core é uma estratégia interessante, mas a gente precisa lembrar que pro quadril, essas pranchas, pontes, elas têm uma carga absurda, né? Tem uma sobrecarga grande. E talvez não seja uma escolha boa para um protocolo inicial, né? Eu acho que dá muita porrada em quem está com muita dor. Então, particularmente, eu ressalvo um pouquinho aí o uso dessas estratégias. Se você quiser ter complicação com o seu paciente, entra com musculatura flexor o quanto antes. Entra com exercício de flexor, principalmente musculatura de psoas, adutor, que são os maiores flexores do quadril. Se você entra com essa musculatura, com exercícios precoces, muitas vezes o paciente piora do quadro álgico dele. Porque são músculos que naturalmente já estão trabalhando demais, eles já estão em sobrecarga, eles estão em espasmo. Então, a nossa visão é justamente não dar carga para eles, e sim respeitar essa sobrecarga que já existe neles. A musculatura adutora, da mesma maneira, ela não tem papel nenhum na estabilização, muito pelo contrário, ela tem um vetor de luxação, lógico que não luxa, mas é um vetor de cisalhamento. Então, a gente não coloca essa musculatura no nosso protocolo inicial. E é sempre bom a gente lembrar que os adutores são os maiores compensadores do quadril, porque os adutores são fantásticos flexores e fantásticos extensores, né? Então, o segundo maior flexor do quadril é adutor e o segundo maior extensor do quadril é adutor, né? O pectíneo e o adutor magno, a cabeça posterior dele. Então, a musculatura adutora ela é capaz de compensar a fraqueza do flexor, compensar a fraqueza do abdutor, e é o que a gente observa muito na nossa prática clínica, tensão e espasmo nessa musculatura, e naturalmente a gente já começa a interpretar de onde vem isso, e colocar carga nesse músculo de maneira precoce não faz muito sentido na nossa visão da biomecânica. Então, a gente gosta de terapia manual, soltar essa musculatura, que dá um alívio extremamente interessante. Esse é um paciente que ele realmente exige muito do quadril. Ele me dá muito trabalho, que é o paciente que a gente chama que é swayback. É aquele paciente que, na hora que ele para, ele não fica parado aqui, ele joga o centro de massa dele para frente. Ele usa muito as estruturas anteriores do quadril e ele poupa a musculatura glútea, que é um músculo extremamente fundamental para a gente fortalecer. Então, é um paciente que a postura dele atrapalha muito na reabilitação.
E estratégias para tirar esse swayback, elas precisam ser feitas o quanto antes. Esse é um paciente swayback. Você vê que o quadril dele está na frente da forjação do solo, o que traz uma alteração muito grande do uso do quadril dele. É um quadril que fica solicitando muito da musculatura flexora, usando muito o lábio anterior, cápsula anterior, e poupando a musculatura glútea. É aquele paciente que a gente trabalha o glúteo, trabalha o glúteo, trabalha o glúteo, e a gente não vê ganho, porque ele muitas vezes não está usando no dia a dia dele. Então é um paciente interessante aí para a gente abordar. Então, como considerações finais, eu uso das palavras do Mário Bizzini, que é o fisioterapeuta que foi da FIFA durante muitos anos, tem milhões de trabalhos publicados, que a região da virilha é o Triângulo das Bermudas. Né? Dores de impacto, de pubalgia e tal, a gente não sabe como tratar. A literatura não respalda a gente para tratar. Então, é aquele paciente que melhorou, você não sabe por quê, e o cara não melhorou, e você também não sabe por quê. Né? Então, eu uso muito a palavra dele, que é o Triângulo das Bermudas. O diagnóstico é dificultoso, saber de onde vem a dor dele realmente é uma arte, eu ainda não sei fazer isso, não conheço ninguém que saiba, o mundo não mostra isso para mim. O tratamento conservador e cirúrgico é uma discussão eterna. Né? A literatura hoje respalda que o tratamento conservador ele tem o mesmo resultado que o cirúrgico. Né? Então, talvez eu precise ser chamado menos de louco, mas concordo que muita loucura ainda existe nos nossos conceitos. Estudos controlados são necessários, vocês sabem disso na nossa área. E o FAI, o impacto fenoacetabular, tem aquela grande pergunta hoje, né? Isso existe? Né? É uma doença? Essa alteração é só um achado de exame ou é uma doença? Eu acho que a gente ainda não consegue responder isso. Né? Então, eu realmente não sei. Muitas vezes, quando eu trato um paciente com esse diagnóstico, eu não sei se a dor dele vem lá de dentro. Muitas vezes eu estou tratando dor extra-articular, que eu pego na minha avaliação. Muitos resolvem, alguns não resolvem. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no conhecimento. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Não fiquem bravos comigo, eu só estou dividindo com vocês as minhas dúvidas e mostrando isso com respaldo científico aí, atual. Obrigado pela atenção de vocês.